A paz do Senhor para a igreja. Amém, irmãos? Glórias a Deus. Irmãos, para mim é uma honra imensurável. Pastor Adão, eu quero agradecer ele, a sua esposa. Eu agradecendo o pastor Adão e a esposa, agradeço toda a igreja. Se assim é verdade, a igreja pode dizer amém nesta manhã. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos por acreditar no tempo de Deus sobre o nosso ministério. Sei que não tenho uma boa oratória, sei que não sou muito didático, mas prometo não pregar heresia e pregar somente aquilo que vivo no meu cotidiano, já é o suficiente para salvar e ministrar vidas aqui nesta manhã. Se decorrer da mensagem os irmãos escutar à noite, me perdoa. Nós pentecostal, às vezes, pregar de manhã tem sido complicado, né? Troca o dia pela manhã, a noite pela manhã, mas está tranquilo em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã, quantos creem que Deus tem uma palavra para os nossos corações? Não quero dar, nesse momento, agradecimento à nossa irmã Fátima, porque eu posso que eu me emociono, né? Mas farei isso à noite, se possível, no nome do Senhor Jesus. O tema das irmãs sugestivo é por quê? Este não é o tema de vocês, é o tema que Deus colocou para mim. Eu orando disse, pastor, que tema? Por que este tema? Por que não mulheres virtuosas, mulheres tal? Por quê? Aí Deus disse, quando eu decido, a obra é minha. Aí ele me disse, como pode estar quieta se eu te dei uma ordem? Tirando o tema das irmãs, transferindo a responsabilidade para a igreja. Igreja, como pode estar quieta se eu já dei uma ordem para a igreja? Glórias a Deus, Deus abençoe. Então o tema que foi sugestivo não foi para as irmãs, é para a igreja. E este tema tem em comum em acordo, e eu quero ler um texto com os irmãos. E aqui, conforme a ordem dada do pastor, se lê sentado, pode permanecer sentado, conforme a liturgia da igreja. Eu sei que as irmãs escolheram o tema em Jeremias 47. Eu quero ler um texto e tentar pregar subordinado ao tema nesta manhã. Livro de Cantares ou Cântico dos Cânticos. O número é o número de 2, o verso de número 15. Eu quero nesta manhã, em rápidas palavras, prometo não usar todo o tempo, devolver ao pastor, mas eu quero entregar algo que o Senhor colocou no meu coração por esses dias, quando eu falava com ele a respeito dessa festividade. Se Cantares, capítulo 2, verso 15, toda a igreja encontrou, irmãos? Amém? O texto diz assim, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque as nossas vinhas estão em flor. Repito o versículo nesta manhã, apanhai-me as raposinhas que fazem mal às vinhas, porque a nossa vinha estão em flor. Irmãos, nesse contexto, nesta manhã, para que os irmãos entendam que o Senhor colocou o propósito dele em meu coração para esta aplicação da mesma. Quando eu leio o livro de Salomão, às vezes para nós jovens é complicado ler o livro Cântico dos Cânticos, porque é uma forma alegórica, alegoria, talvez não é fácil de compreender, mas quando a gente olha para o contexto de Salomão, alguns vão dizer que a tipologia da sua escrita compara-se com o tabernáculo daquela época. Quando você lê o Provérbios de Salomão, você identifica com o átrio ou pátio interior. Quando você vai ler o Eclesiastes, você se declara ou se depara com o lugar santo. Mas quando você lê Cântico dos Cânticos, você pode se deparar no lugar santo do santo, um lugar santíssimo. Aqui é uma alegoria do noivo com a noiva. Salomão vai escrever um dueto, ele e a sua noiva. Ele começa a falar, e aqui nós podemos nesta manhã reproduzir um som em de muito temão eu falar, que pode ser Cristo e a igreja nesta manhã.
Eu sei que Cristo, ele sempre quis relacionamento com a igreja. Às vezes eu vejo pessoas questionar que Deus não fala mais na igreja. Eu sinto um pouco duvidoso, porque como é que o dono da igreja não fala com a igreja? Como é que aquele que morreu na cruz do Calvário não pode relacionar com a igreja? O problema da nossa atualidade, ou da minha perspectiva, é que talvez nós não estamos dispostos a relacionar com Deus da igreja. Nós não estamos em condição de ouvir o Senhor. Mas nesta manhã eu creio que todos que estão neste recinto está disponível para falar com o Senhor. Alguns já falaram antes de chegar aqui, alguns falaram às 5 da manhã, outros falaram semana passada, outros já têm um ano falando. Então hoje aqui Deus não vai falar, Ele vai continuar a falar em nosso meio. Eu fico me abismado em pessoas que oram por 10 minutos e buscam avivamento na igreja. Eu fico abismado de irmãs que oram só na festividade e quer casa restaurada. Eu fico impressionado porque avivamento começa quando eu disponho a orar. O avivamento não está na igreja, o avivamento não está na irmã, o avivamento não está nos obreiros. O avivamento começa quando eu quero ser avivado pela palavra do Senhor. Deus não pode então entrar onde não há relacionamento. Então, para que essa palavra nesta manhã ela seja como uma flecha e acerta o alvo, eu quero que você desprende de tudo, abra o teu coração e tenhamos liberdade para relacionar com Ele aqui nesta manhã. Salomão sábio escreve esse texto. Ele disse: acorda, acorda, amada minha, o inverno já passou, não está na hora mais de dormir, o inverno se foi. Observai a nossa volta, já tem algo florescendo, já tem algo que está dando de certa forma a floração aqui. Então ele diz: acorda, vamos, porque a vinha já está em flor. Só que quando ele chega na vinha, ela diz um texto que é para a nossa mensagem nessa manhã: apanhai-me as raposas e também as pequeninas raposinhas, porque elas fazem mal à nossa vinha, e a nossa vinha está em flor. Não note aqui que ela está dizendo a nossa vide já deu a vide, no fruto não está em flor. Mas quem conhece geograficamente vai entender que no processo dessa vinha, depois da floração, a primeira coisa que acontece é o fruto. A primeira coisa que acontece é o fruto. E segundo a Palestina, a raiz da videira ela é muito superficial. Às vezes algumas estão bem enterradas, mas às vezes algumas estão na horizontal, por cima da terra. Nota-se atenção aqui, a preocupação com as raposinhas. Por quê? Porque quando a raiz está em cima da terra, ela vem, ela não come o fruto que ainda está por vir, mas a pequena raposa, ela danifica a raiz. A pequena raposinha, ela começa a morder a raiz, vai tirando nutriente. E o que eu acho interessante, pastores, que há duas preocupações no texto: a raposa e a raposinha. O salmista diz no Salmo de número 80: tomai cuidado com o javali da selva, que onde ele chega arrebenta, ele destrói, ele é avassalador. Na época dos judeus, quem tinha uma vinha cercava ela toda de pedra, muros de pedra ao redor da vinha. Sabe por quê? Porque para que eles teriam proteção na vinha. Nesse texto eu observei, pastor Adão, que parece que nos primórdios da nossa época, a igreja era atacada na forma de javali. Chegava muitos brucutus na igreja, endemoniados, possesso, vinha para dilacerar. A igreja repreendia: sai fora, está repreendido, cai por terra, e aquele javali ia embora. Era avassalador. Alguns que não era pentecostal queria sair pela janela quando o endemoniado chegava na igreja, mas logo passava. Aí o inimigo começa a mudar de
tática. Sabe por quê? Porque quando vem um assunto desse, um vento muito forte, a igreja se assusta. Mas quando ele libera a raposinha, o crente diz: essa é inofensiva, essa não vai acontecer nada. Aí uns até parece que a raposinha é o seu pecado de estimação. Tem nada a ver. O que tem? É enjoo demais, é doutrina ultrapassada, é igreja que não vai se conservar até quando? Aí o inimigo disse: já que o javali assusta, eu vou liberar a raposinha, porque ela vai dizer o quê? Ela não vai estragar a vinha, não, ela não vai comer o fruto, não, mas antes que o fruto nasce, ela vai danificar a raiz. Sabe que eu aprendo da primeira coisa nessa introdução? Qual é? Quando a raposinha chega, ela não quer tirar você do conjunto, ele não quer tirar você do cargo eclesiástico, ele não quer tirar você da liderança, mas quer deixar você na igreja sem vida, quer deixar você na igreja murmurando, quer deixar você na igreja espraguejando. Não adianta estar na igreja, mas tem que estar com vida. Quem está aqui com vida nesta manhã está dizendo: apanha a raposa e também as raposinhas. Vamos tirar do nosso meio hoje, nesta manhã, aquilo que outrora você pensava que não danificava, porque na casa do Senhor você precisa estar com vida, e é com vida com Ele, para a glória de Deus Pai. A tua vinha está em flor e o inimigo não vai saquear a tua casa. Você vai dar fruto ainda este ano, a tua casa vai produzir ainda este ano. A colheita virá, a colheita virá. Quantos creem nessa manhã? Há um processo de colheita chegando para a cidade de Mapim. Floresceu e o fruto está vindo aí nesta manhã. Quantos recebem esta palavra? É importante isso daqui, mas eu parei para pensar: obreiros que eu não chamo simplesmente pelo cargo, mas de amigos. Toda vez que venho eu sou cercado por eles de oração. Quem tem a vinha cerca com pedras, mas quem é o dono da vinha? Quem é que comanda a vinha? Tem muita gente preocupada, errado, porque Tobias, quando chega em Neemias e vê a reconstrução do muro, ele disse: se passar uma raposa débil, vai derrubar este muro. Só que eles não pensavam que Neemias não preocupou só com o muro, mas no verso 7 do capítulo 4 disse: tampamos também as brechas que havia no muro. Eu vou melhorar nesta manhã para a gente dar um glória a Deus mais forte. Quando a raposinha ou a raposa vem, ela não vai na porta do muro, porque a porta é Jesus Cristo, por lá ele não passa. Quando o inimigo chega, ele não chega atacando o dono da igreja, porque lá não passa. Então como ela entra? É porque alguém do dentro da igreja deu uma brechinha para ele entrar. Foi uma brechinha, o casamento hoje está destruído. Foi uma brechinha e hoje o ministério está destruído. Foi uma brechinha, você não tem mais ministério. Pastor, o que é brecha? É simplesmente um espaço vazio. É um espaço vazio. Todo mundo que chega na igreja com um espaço vazio, o inimigo vai preencher esse espaço. Mas nesta manhã eu venho declarar: aonde tiver uma brecha, será nesta manhã preenchida pelo Espírito Santo. Tampa a brecha, ciclo de oração nesta manhã. Como pode estar quieta se o Senhor te deu uma ordem? E a ordem nessa manhã é: tirai as raposinhas do vosso meio. Deus está falando com a igreja nesta manhã. É para tirar aquilo que você acha que não está atrapalhando, mas está atrapalhando a obra do Senhor Jesus Cristo. Tem gente que acha que não, mas você está trabalhando do lado ao contrário de Jeová. A obra tem que progredir para frente. Sabe por que eu aprendo aqui e eu quero aplicar nesta manhã para nós terminarmos? Por que a raposinha ela vai direto às nossas raízes?
A primeira coisa que eu aprendo, pastora, é que a raiz é um ponto de fixação. Tem gente que está fixado no lugar. Não foi a liderança A, não foi a liderança B. O pastor Adão está fixado no mapinha, não foi porque ele quis, ele pediu para vir para cá. Ele está aqui porque alguém colocou ele aqui. E este alguém é nada mais, é nada menos do que ele, Jesus Cristo de Nazaré. Sabe por que ele quer? O inimigo quer tocar a tua raiz. Ele quer tirar você deste lugar, quer tirar teu ponto de fixação. Mas nessa manhã você foi fixado nesta casa, neste conjunto. Permaneça aonde Deus plantou você aqui. Quando eu falo de fixação, eu vejo muitos irmãos levados a todo vento. Hoje está nessa igreja, passa 3 meses, vai para outra. Hoje está no conjunto, passou 3 meses, foi para o outro, saiu do conjunto. Aonde é que você está sendo plantado? Aonde é que você quer sair do teu lugar se Deus não te deu ordem para sair? Aonde é que você quer rebeliar contra algumas atitudes na igreja que não compete a você a falar nada? O dono da igreja é Jesus Cristo. Quem manda aqui é Ele e vai continuar até a volta dEle. Permanece aonde Ele plantou você aqui. Quando eu olho para essa história, a primeira coisa das raízes é fixação. Quando nós lemos o texto de Jó, Jó disse: existia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Uz significa arvoredo, floresta. Então, se eu pudesse traduzir, diria: Jó foi plantado no meio de Uz, para que ele fosse o ponto de fixação, para quando alguém olhasse para ele e disse: ali é o servo do Senhor Jesus Cristo. Quando alguém passa por essa rua ou olha para esse conjunto, eles têm que perceber que você, minha irmã, está fixada aqui, enraizada aqui. Vai querer nessa manhã descer a raiz mais profunda, tirar do superficial, porque você precisa descer mais a tua raiz para receber de Deus nessa manhã. Quando foi aqui plantado nesta igreja, é aqui que Deus vai te dar vitória, é aqui que Ele vai levantar a tua casa nesta manhã. Ponto de fixação. Eu olhando para esse texto, eu perguntei qual é a preocupação dela para pedir que tirasse raposinhas. É tão interessante, porque em toda vinha há um lagar, lugar cravado na pedra. Os homens, para pisar as uvas, eles não tinham muita delicadeza, pisavam. Mas as mulheres, quando iam pisar as uvas, elas não pisavam por pisar. Diz que quando elas começavam a pisar as uvas, cânticos de alegoria exaltavam o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou falar primeiro a verdade aqui desse ponto de fixação. Sabe por que o inimigo quer tirar você daqui? Porque quando está perto de você cantar ainda a vitória, ele quer tirar você na hora de colher o fruto. Mas nessa manhã você irá permanecer, porque é um hino de vitória para a igreja da parte do Senhor Jesus Cristo. Começa a preparar para cantar, exaltar a hinos de vitória para a tua casa nesta manhã. Nós somos fixados. E quando eu olho para esse texto, eu fiquei me perguntando, de tantas árvores, analogia, por que a vinha tem que ser ela? Outro ponto desta raiz que eu quero aqui falar com os irmãos e que é de todos vocês. A raiz é o que sustenta a árvore, a raiz da sustentação. Eu vejo muitos de nós nos púlpitos pregando o evangelho. Alguns obreiros aqui que pregam o evangelho, mas vocês só estão pregando porque alguém orou por eles um dia. Eu só estou aqui porque a minha esposa orou por mim estar aqui. Eu só estou aqui porque alguém pagou um preço e orou por mim. Sabe por que essa igreja ainda está de pé? Porque tem alguém que ora ainda aqui nesta igreja. Enquanto muitos obreiros dormem, tem irmãs orando aqui de manhã. Enquanto muitos não vêm para a consagração, tem irmãs aqui orando. Enquanto muitos só querem pregar no domingo à noite, tem alguém pagando o preço aqui dentro. Aviva, Senhor, a tua obra.
O que sustenta você é a tua oração. Mas na verdade ninguém quer ser raiz, todo mundo quer ser caule. Eu quero ser folhagem, eu quero ser visto. O interessante é que a raiz ninguém vê. É isso que é importante, porque o que ninguém vê, Deus vê. O que ninguém sabe, Deus sabe. O que ninguém fala a teu respeito, Deus fala. E nesta manhã, Deus está dizendo: o tempo de cantar chegou. Alegra-te, igreja, nesta manhã. A oração que tem sustentado a tua casa ainda. Sabe o que eu acho interessante? A oração não te faz você, talvez, uma pessoa que nunca erra. Inerrante, não tem. Jesus orou a noite inteira, desceu e escolheu os discípulos. Escolheu Pedro, ignorante, Judas, que o traía, os 2 filhos de Salomé, que não tem coragem de falar na frente de Jesus, mas nos bastidores diz: fala lá, mamãe. Mamãe, fala para nós sentar do lado de Jesus, tá? Vai lá. Mas sabe o que eu aprendo com a oração? A oração não é para limitar ou simplesmente para comover e tirar pessoas do nosso lado que não gostamos, não. A oração ela não vai te tirar você das dores, não, mas vai te sustentar de pé. A igreja é sustentada de pé. Enquanto a igreja ora, Deus dá vitória para a igreja. Enquanto a igreja ora, a igreja é sustentada. Enquanto a igreja ora, o inimigo tem que bater em retirada. Enquanto a igreja ora, casamento que era para ser destruído está sendo unido nesta manhã. Enquanto a igreja ora, pessoas que eram para morrer sem salvação ainda vai voltar para esse púlpito aqui. Ainda vai voltar para este púlpito aqui. Creia que eu estou profetizando para alguém aqui nesta manhã. Vai voltar a sentar aqui em cima por causa da tua oração. Tem alguém que crê nessa palavra? Vai voltar para o lugar por causa da oração da igreja do Senhor Jesus Cristo. Atos 12 me dá uma lição extraordinária. Mataram Tiago a espada. Prende o pastor Pedro, mas não mata ele hoje, não. Deixa para depois da Páscoa. O inimigo é tão, mas tão sujo. Está dizendo: vamos tirar Pedro do culto e também só vamos matar ele depois do culto. Mas quando você lê a história, diz: mas a igreja fazia contínua oração pela vida do apóstolo Pedro. Como Pedro está na prisão, olha para cá, irmãos. Se eu fosse eu sabendo, matou meu irmão Tiago, amanhã vai me matar, eu estaria reclamando, eu estaria murmurando, eu estaria criticando o ciclo de oração, a liderança da igreja, e de repente, quando eu menos esperava, até o dono da igreja eu estava criticando. Vai me matar, Senhor, o que eu fiz para merecer isso? Vai criticar. Mas se nós pudéssemos tirar uma foto do pastor Pedro, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está dormindo, ele está dormindo. Porque, Pedro, eu conheço a igreja que eu congrego, rapaz. Eu conheço a igreja, ela está orando. E quando a igreja ora, o céu se abre nesta manhã. Nesta manhã o céu vai se abrir porque alguém orou para que Deus derramasse algo diferente nesta manhã. Diz: Senhor, eu quero sentir algo diferente nesta manhã. Eu quero que pessoas entrem e saiam aqui não simplesmente para ver, mas que sente aquele temor, aquele fervor espiritual, de quando as pessoas falavam e nós chorávamos na presença. Não tinha muita reitoria no nosso meio, não tinha muitos que falavam bonito, mas quando a irmã falava no ciclo de oração, pessoas eram batizadas, cheia, ainda vai vir, e o tempo é hoje, e já chegou para esta igreja. Deus livra Pedro por causa da oração. Quando eu era criança, porque jovem eu sou até hoje, eu estava igual o Tali, o irmão que deu a escola dominical. A gente fica muito questionando si mesmo: quando será que eu vou ser batizado com o Espírito Santo? Nós nascemos na Assembleia, lá na cidade do Goiás, e a igreja era só o paredão, de um lado do outro.
Às vezes ainda não tinha cobertura, só o lugar da janela, cimento grosso, e tinha vigília. Mas não é as vigílias de hoje que tem comida, tem café até dentro da igreja para passar a noite, não, era vigília, oração, palavra. Eu chegava e eu dobrava o joelho e disse: Senhor, batiza eu hoje. Se o senhor está me ouvindo, batiza. Aí de repente vinha uma tia, vinha um irmão, com a mão discerna em mim, fechava o olho e disse: agora vai profetizar e eu vou receber. Ela passava a mão e no outro que estava do meu lado, e esse recebia. Aí no outro dia era outro. Eu disse: Senhor, eu não vou mais orar, porque eu quero ser batizado. Eu quero ser batizado. Nos congressos eu via jovens saindo para namorar, beijar escondido. Eu disse: pode ser hoje que Deus vai me batizar aqui, pode ser hoje que Ele vai derramar. Eu não vou sair nem para beber água. Ainda tem sede de avivamento do nosso meio ainda. E eu creio que tem pessoas assim nesta manhã aqui. Eu vi crianças onde pulando na presença do Espírito Santo. Eu vi pessoas buscando ainda a presença do Espírito Santo. Sabe o que é isso? Isso não nasce em nós. Alguém orou para que esse sonho nascesse em nós. As irmãs aqui estão no Senhor. Que eu um dia partir, coloque alguém de oração no meu lugar, porque as mulheres de oração estão usando bem pouca. Não tem mais irmã que ora, que paga o preço. Coloque alguém de oração aqui no meu lugar, Senhor. Deus falava comigo: os fortes são as irmãzinhas que estão indo, que orava todo dia ao Senhor Jesus Cristo. O pastor aqui, ele pode levantar o obreiro, ele pode levantar alguém ao diaconato, se ele foi vocacionado, ele pode levantar aqui ao presbitério evangelista, mas nenhuma autoridade aqui na terra espiritual pode consagrar adoradores. Em João 4, a mulher samaritana começa a questionar Jesus. Ele disse: vem uma época, e essa época já chegou, em que os verdadeiros adoradores eu vou levantar, os verdadeiros adoradores eu vou presidir, os verdadeiros adoradores o Pai procurarão. E nesta manhã Ele está perguntando: aonde está você, mulher de adoração? Homens obreiros que adoram em espírito e em verdade. Nesta manhã eu vim aqui para adorar Ele. Quantos vêm adorar o nome do Senhor nesta manhã? É essa adoração que Ele está procurando. 1945, na República Tcheca, levanta-se um homem, John Hens. Esse homem, ele não quis aceitar com a forma que a igreja estava lidando. Ele propunha uma reforma. A igreja pega ele e disse: queima ele. A igreja católica diz: queima este homem. E diz: quando ele está amarrado no tronco para ser queimado, quando aqueles algoz vêm com a fogueira, ele diz: não venha por trás, venha por frente. Rus significa, na nossa forma, ganso. Ele disse: hoje vocês matam ganso, mas daqui a 100 anos Deus levantará o cisne, e a visão do cisne vocês não podem matar. John Hens naquele ano morreu queimado, mas 100 anos depois Deus levantou Martim Lutero. A reforma veio por um homem que orou. Depois de 100 anos esse homem orou. Ainda vai levantar alguém com a mesma ideologia de oração que a igreja brasileira ainda não viu. Ainda tem gente que ora ao Senhor. Quando John Wesley orava 2 horas por dia, eu fiquei pensando: como pode orar 2 horas por dia? Na minha juventude eu disse: eu vou orar 2 horas por dia, porque eu consigo orar. Se eu não oro 10 minutos, eu não vou conseguir orar 2 horas mesmo. Se eu não oro 15 minutos, eu não vou conseguir orar 2 horas. 20 minutos depois da minha oração, eu já estava abençoando Jesus, dando a bênção apostólica para o Espírito Santo, porque eu não tinha o que orar. Mas quando eu passei uma luta ferrenha, eu comecei a orar. Aí eu entendi que a oração não é só quando você fala, é quando você para ouvir Deus falar com você. Sabe, naqueles dias, irmãos, naqueles dias mais conturbados da sua vida,
Quando você do evangelho não tiver palavras, apenas cala que o Espírito Santo vai falar. A oração é diálogo. A oração não é permude, Deus tem que ficar toda hora lembrando Deus do que Ele tem que fazer, sabendo Ele que Ele é conhecedor de todas as coisas, mas paira para escutar o que Deus está falando. A oração ainda é o ponto de ligação entre você e o céu nesta manhã, diz o Espírito Santo. Um dia, fizeram uma excursão nos Estados Unidos. Levaram jovens para ver a casa de John Wesley. Eu queria estar lá também. Os tapetes já estão todos, talvez, modificados. Mas na marca do tapete, no soltão daquela casa, 2 marcas. E ele começa, o instrutor, a falar: aqui era onde John Wesley orava. Fez até marcas no chão de tanto que ele orava. Depois da excursão, dessa escadaria com o quarto é alto, eles entram no ônibus, começam a contar as crianças. Epa, está faltando um jovem, cadê esse jovem? Ele sobe na escadaria e tem um garotinho lá orando, dizendo assim: Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, Senhor, faz de novo, faz de novo. Alguém disse: Billy, vamos embora, Billy Graham, já está tarde. Ainda tem gente no nosso meio que diz: Senhor, aviva de novo, aquece de novo, derrama de novo em nosso meio. A este ponto aqui que eu quero chegar para nós terminar. A única coisa da raiz que é muito mais interessante do que fixação e ligação é porque é da raiz que a planta em cima recebe nutrientes. Ela é alimentada pela raiz. Eu fiquei feliz de ver a igreja, os obreiros. Quem é que não treme para assumir essa tribuna para pregar? Os obreiros são treinados, bons de palavra, porque são ensinados que a palavra de Deus é que surge efeito na vida das pessoas. E segundo esse contexto, eu estava observando, o geólogo chegou na cidade, ele morava perto de uma floresta, e de repente viu num estado do inverno, as folhas caem, o aspecto verde já não tem mais, os frutos ninguém está vendo, está toda seca. Alguém poderia dizer: corta toda essa floresta, faz bosques aqui artificiais, é melhor. Ele disse: não, porque quando o inverno passar, a primavera chegar, elas começam a florescer novamente. Por quê? Porque as suas raízes ainda estão vivas, a sua raiz ainda tem palavra. No livro de Gênesis, no capítulo 1, vai nos dizer o texto: no princípio criou Deus céus e terra. O verso 2 vai dizer: havia trevas na face do abismo, mas o Espírito pairava sobre a face do abismo. Quando a gente vai observar essa palavra pairar, já viu um beija-flor no ar? De longe, pastora, você pensa, está parado. Mas quando você chega perto, as asas batem tão rápido que você pensa que está parado, mas isso aí está em movimento. O Espírito estava em movimento. O Espírito estava em movimento, porque até então, alguns vão dizer que o inferno não tinha inaugurado, segurando os anjos caídos, estava em movimento. Mas não foi o Espírito que deu vida, não foi o Espírito que produziu vida, mas vai dizer, segundo a palavra, e Deus abriu a boca e disse: haja vida. Avivamento é bom, movimento é bom, mas que gera vida é palavra. O que gera vida é palavra, é a palavra de Deus que gera vida em nosso meio. Nesta manhã eu vou falar algo aqui para nós terminar, porque eu preciso entregar isso aqui nesta manhã. Tem muita gente recebendo coisa aí fora e não está saindo nada cheio. Porque você tem que receber é dele, minha filha. Você tem que receber é dele, meu filho. Não vem pra cá dar uma síndrome de Noemi. Eu vou sair da igreja, a terra do pão acabou o pão. Vai, Deus matou o marido, matou os filhos. E quando voltou, e aí, irmã Noemi? Não me chama de Noemi. Agora eu sou Mara. Eu estou amargurada com a igreja. Eu estou amargurada. Não recebeu a palavra de Deus, não. Não se converteu, não. Ainda dá tempo de se converter.
A palavra renova, vivifica, transforma, liberta. A palavra. Quando lê esse texto, eu preciso terminar por causa do horário. Pastor Adão, quando ele sai do Egito, Deuteronômio não vai dizer isso. Ele está na terra de Moabe. Deus diz: não escolhei outros deuses da idolatria, servi a mim, vosso Deus, para que no meio de vós não produza raiz ou ervas amargas ou venosas. Deus está dizendo: quando alguém sai do meu meio e não obedece a minha palavra, ele vai produzir raiz e ervas danosas. Irmãos que ficam semeando contenda, tu não recebeu palavra do céu, é raiz venosa. Porque a irmã que tem palavra, aonde ela chega, ela levanta quem está caída, aonde ela chega, ela abraça quem precisa de um abraço. Mas nessa manhã, sinta renovado pela palavra do Senhor. Nessa manhã, é esta raiz que devemos produzir. E eu aprendi uma coisa que eu não sabia: a qualidade da raiz determina o tipo de fruto que você vai dar. O tipo de raiz que você tem determina qual fruto que você tem dado na igreja. Hebreus 12:15 diz assim: ei, alguns das irmãs ou irmãos, obreiros, crianças, não deixe que a raiz da amargura contamine os outros. Tem irmãos que foi amargurado com alguma coisa. Tem irmão que está amargurado com alguma coisa, e ele começa a contaminar as outras pessoas que chegam na igreja. Começa a desmotivar quem está animado na igreja. Começa a colocar desculpa naquilo que não está na igreja. Porque eu aprendi uma coisa, não é quando a gente é obreiro: quando você quer, você faz. Quando você não quer, você arruma desculpa. E gente amargurada, é onde passa, vai deixar rastro de amargura. Pega uma raiz amarga, põe no copo, troca a água, bebe a água, está amarga. A água não presta, a água é ruim. A pregação do pastor é difícil, a pregação da irmã é difícil. A água é a mesma, o problema é a raiz que recebe a água, que está amarga. Mas nesta manhã, Deus vai curar a tua raiz. Nesta manhã, eu creio que vai ter frutos doces aqui, frutos dignos de arrependimento no nosso meio. Você que adentrou aqui, escute-me por favor. Quando diz o texto 15 que lemos, mas quando está em Hebreus 12:14, eu vejo muitas pessoas dizer assim: seguir a paz com todos é a santificação. Ele quer o seu santo, ela quer ser a santa. Mas não pula o versículo não, lendo o contexto inteiro: seguir a paz com todos. Vai doer nesta manhã, mas vou falar. Tem irmã que vem para cá, mas está de mal do marido em casa, está de mal de filho. Aonde que mãe fica de mal de filho? Aí a casa não é abençoada. O problema é a igreja, o problema é o pastor, o problema é você que não conserta em casa. Conserta lá e Deus derrama aqui. Vive lá e vive aqui. Aí Deus faz a obra no nosso meio. Pastor Adão foi criado numa época, eu cheguei em casa um dia e disse: mamãe, eu não vou passar a linha das crianças. O menino me deu um soco na barriga, e eu não estava errado, mamãe. Pergunta ao professor. Ela disse: vem cá, dobra o joelho. Qual é o nome do menino? Eu disse: fulano. Ora meia hora de joelho por ele. Ei, sabe o que é que muitos filhos de crente querem ser crente? Chega em casa, quem fala mal da igreja, mal da liderança, mal dos pastores, são os pais. Aí quando cresce, o filho desvia. O que? Aonde eu errei? Errou em não ter consertado. Não fala mal de igreja em casa. Ensina a ser raiz que vive na palavra do Senhor.
Pergunta se eu levei alguma fofoca de culto para casa. Eu não vou orar meia hora por ninguém. Está tranquilo, mamãe. Na igreja está benção. E lá a salinha foi maravilha. É você parar de levar problema da igreja para dentro de casa. Contar coisa, falar coisa. Ei, a tua raiz hoje vai ser curada, irmã. Vai ser curada hoje. Recebe. Deus está dando força, graça, vitalidade no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou parar por aqui, a gente termina a noite, porque eu preciso fazer algo aqui nesta manhã produtivo. Ah, Deus é poderoso. Deus é poderoso. Enquanto a cantora vem para cá, se aproxima. Quantos aqui tem um projeto só você e Deus? De família. Eu sei que amanhã é missionária, mas Deus falou comigo, sabe por que muitos querem nessa manhã missionária? É porque as casas estão destruídas. Alguns estão aqui, mas está sorrindo, mas em casa não está sorrindo. E Deus falou, eu vou curar algumas casas hoje. Eu vou curar alguma casa hoje. E aquilo que não estava, vai estar ainda nessa casa, pela misericórdia de Deus, se você crer. Pastor saiu, não quer nem saber mais de igreja, tem problema não. Deus está me dizendo, eu vou curar você, para a tua casa ser curada no nome de Jesus Cristo. Quantos querem que Deus vai curar alguém, para alguém levar a cura para casa? Porque Deus me falava que a mulher entrou e disse, Senhor, eu ainda verei alguém sentado naquela tribuna. Não era para ter saído. Aí Deus disse para mim, fala para ela, que enquanto ela ora, eu estou consertando as coisas, e vou trazer de volta, para sentar aqui em cima, no nome de Jesus Cristo. Se coloca sobre os pés e olha para cá. Oh, glória. Irmãos, eu preciso terminar com essa palavra rápida, que eu preciso passar, eu devolver o microfone ao pastor, mas olha para cá. Quantos acreditam no poder da oração nesta manhã? Eu estou dizendo algo de Deus aqui. Algumas famílias vão voltar para esta igreja, porque Deus plantou, foi aqui, não vai florescer em outro lugar se não vier para cá e voltar plantado aqui. Pastor Adão, quando a irmã Fátima resumiu um pouco da minha história, eu estava muito jovem na igreja, né? Oh, glória! E às vezes, pastora, eu vi muitas coisas acontecer no meio da igreja. Porque quem é mulher de oração sabe o que vê na igreja. Não precisa estar lá, Deus mostra na casa o que está acontecendo na igreja. E um dia, eu disse assim, tá difícil demais, acho que eu vou dar uma desviadinha. Mas toda vez que eu chegava de madrugada em casa, tinha uma mulherzinha de cabelo branco dizendo, Senhor, eu não criei meu filho para o mundo, eu criei meu filho para a tua casa. Aí eu chegava em casa de Pontepé, meia-noite, eu vou para o quarto, e ela dizia, não adianta chegar de Pontepé, Deus já me mostrou onde você estava. Aí alguém chegava, sabe aquela erva, sabe aquela raiz da amargura, chegava e dizia, irmã Luzia, só orou para tanto irmão, para tanto jovem, aquele irmão um dia foi curado lá no hospital de câncer, e agora seu filho está no mundo. O que adiantou querer bater para ir para a igreja? O que adiantou descer o evangelho a goela abaixo? Está no mundo, Daniel vai morrer. Eu vi com as amizades ali, não vai adiantar. Mas ela dizia, quem me prometeu ainda garante a palavra. Não adianta, irmã Luzia, vai morrer. Mas um dia, pastor, eu chego em casa, alto da madrugada, eu olho e disse, minha mãe não está orando, está dormindo, né, pastor? Que maravilha. Meu irmão disse, chega e disse, ei, tentei te ligar por várias vezes, nossa mãe está no hospital. Eu desço no hospital da cidade, nossa, muito inferior. Disse, sua mãe não está aqui. Foi para Goiânia. Chega em Goiânia, ela está na clínica Santa Mônica. Quem conhece a Aparecida de Goiânia sabe o que eu estou dizendo. Uma referência para o neuro. E quando eu chego lá, disse, o que aconteceu? O médico chama e disse, filho, entra cá. Ele colocou uma luva em minhas mãos, uma touca na minha cabeça. Chegou um psicólogo e disse, ei jovem, promete não chorar lá dentro. A sua mãe deu um aneurisma cerebral. Essa aneurisma é um coágulo de sangue, derrama dentro do cérebro da pessoa. A sua mãe pode ficar com sequelas. Pode ser que ela não te reconheça agora, perca a memória. Mas se ela sobreviver, pode ser que ela depois volte à memória e comece a lembrar de você.
mas não dá sinais vitais. Procura conversar com ela, estimula a memória dela. Quando eu entrei naquela sala, eu vi uma assembleana que nunca tinha cortado o cabelo, nunca tinha colocado nada de vaidade, a cabeça toda raspada, mangueira na cabeça, 2 mangueiras no nariz e uma na boca. Eu cheguei e disse: oi mãe, tudo bem? Ela disse: jovem, quem é você e aonde eu estou? Naquela hora eu queria por dentro reconciliar, eu queria fazer alguma coisa, eu queria voltar a pregar, eu queria orar assim, Deus curar ela, e nada. E de repente o médico disse: olha meu filho, vamos sair, daqui a pouco a junta médica chega, outra cirurgia. Eu nunca tinha visto uma cama de metal branca, daquelas que inclinava, eu nunca tinha ido no hospital. E de repente ela com a sua aliança, ela bateu na mesa e fez assim para mim. Eu olhei para trás e ela disse: jovem, eu não te conheço, mas meu Espírito Santo manda te dizer algo para você nesta manhã. Você está desviado, mas vai voltar para a igreja. Eu não vou ver, mas ele diz que tu ainda vai pregar o evangelho. Naquela madrugada Deus levou minha mãe, pastor Sebastião. Mas 10 anos depois eu estava assumindo a igreja, e alguém dizia: diácono, assumindo a igreja, tem presbítero, evangelista. Mas eu entendi, a oração te leva aonde você não pode chegar. Quem prometeu não morreu, quem prometeu garante, mesmo que você não vê. Mas nesta manhã Deus vai reconstruir os teus sonhos nesta manhã. Enquanto a nossa irmã louva o Senhor, se possível, o tempo acabou. Oh, glória a Deus. Louva o Senhor, por favor. Enquanto ele louva o Senhor nessa manhã, tem alguém aqui que precisa derramar mais na presença do Espírito Santo. Você tem chorado e diz: Senhor, até quando a minha casa? Senhor, até quando a minha família? Deus está dizendo: vai haver um renovo no meio da tua família ainda nesta manhã. Eu profetizo ainda nesta manhã. Se tiver alguém que quiser vir até aqui à frente e receber oração, venha nesta manhã. Você precisa disso nesta manhã. Oh, glória a Deus. Tudo que eu queria era falar contigo, mas tempo pra mim você não tem. Vem cá, representa alguém da tua família. Vem cá, pode vir. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas o meu espaço você preencheu também. Nunca mais conversamos de madrugada, e em soluços já não ouço sua voz. Que saudade, que saudade eu tenho das nossas conversas e dos segredos que haviam entre nós. Foi por isso que eu fechei as portas. Oh, aleluia! Pra ver se você lembrava de mim. Tem uma manhã de renovo para a tua vida nesta já manhã. Já não dá pra viver nessa indiferença. Não, eu não suporto mais viver assim. Os seus negócios são mais importantes do que eu. Faz muito tempo que eu ouvi você me chamar de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei esta festividade porque eu precisava conversar contigo. E é tempo de voltar. Quando está sentindo a presença de Deus nesta manhã, aí atrás também seja renovado agora nesta manhã. É tempo de reatar nossa amizade. É tempo de voltar e de se converter.
Se você quiser, a gente vai sair de mão dadas por essa cidade. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas você arrumou tantas amizades e o meu espaço você preencheu também. Tudo que eu queria era ser o seu amigo, mas até aqueles 5 minutinhos de oração que você tinha, hoje já não tem. Lembra quando a gente conversava de madrugada? Lá no cantinho da cama você sempre me chamava de meu amigo. Que saudade, que saudade eu estou de você. Marquei esta manhã porque eu precisava conversar contigo. Que é tempo de voltar. Recebe a unção nessa manhã. Recebe a unção nessa manhã. Recebe a unção nessa manhã. Eu vim aqui pra gente reatar nossa amizade. É tempo de chorar. Tem unção de Deus e pra tua de vida se nessa manhã. converter. Recebe a unção de Deus nessa manhã. Se você quiser, recebe a unção de Deus nessa manhã. a gente vai sair de mão dadas por essa cidade. Recebe a unção de Deus nessa manhã. Porque irás precisar de onde passasse. Recebe, ainda sou o seu amigo, o seu amigo de verdade. Quantas vezes é sido descrito como mulher sem nome? Quantas vezes não é visto no meio da multidão? Mas eu tenho um particular contigo, diz o Senhor. Calça a tua sandália, prepara a caminhada, porque a estrada ainda é longa. Vai precisar de muita minha ajuda nesta manhã. Ei, condugia, já foram falados, não vai permanecer, não vai dar certo, mas tem uma trajetória nova para você, mulher. Eu tenho uma vitória nova para você nesta manhã. Eu estou renovando nesta manhã na vassoura e de campo. Tem algo aí que é meu e seu. Tem algo aí que é meu e seu, diz Deus nessa manhã para você. Eu ainda vou levar, eu ainda vou fazer sentar, eu ainda vou progredir, eu ainda vou fazer. Apenas observa, o vento vai soprar, vai, o vento vai balançar, vai, mas ainda quem te sustenta sou eu, quem te fortalece sou eu nesta manhã, diz o Espírito Santo para você nesta manhã. Oh, aleluia, 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 aleluia. Glória, 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 glória. Antes de eu passar o microfone para o pastor, tem alguém que queira reconciliar com o Senhor nesta manhã. Tem alguém que anseia sarar a tua raiz nesta manhã. Eu não vou insistir por muito tempo, porque Jesus não é fim de feira, promoção. Tem alguém para reconciliar nesta manhã. Oh, aleluia, glória, glória a Deus, aleluia. Tem um rapaz aqui nesta manhã. Eu tenho certeza que Deus mais uma vez vai bradar. Oh, aleluia. Pede um obreiro que fica ao lado dele, por gentileza. Aleluia. Deus ainda vai trabalhar mais ainda nesta manhã. Glória. Pai, me dá disposição para aprender de ti. Me dá disposição para mergulhar numa adoração a Deus mais uma vez. Pai, eu quero ser guiado por sua direção, ouvir tua palavra e entender com suprema exatidão o que quer de mim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui
pra te adorar melhor. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te adorar melhor. De novo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo, Emanai. De novo, o que eu quero é renovo, pra ter o brilho no rosto. De novo, eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui pra te adorar melhor. É assim, ó, na galera, é assim. Eu não vim aqui pedir mais um milagre, eu não vim aqui apenas de passagem. Hoje eu vim aqui, ó Deus, pra te adorar melhor. Renovo, o que eu quero é renovo, pra te sentir de novo. Aleluia! Glória a Deus, receba renovo, receba renovo. Renovo do Espírito Santo. presença de Deus na casa. Olha a presença de Deus na casa. Vai adorando, vai adorando. Receba renovo, receba unção, receba poder. Receba em nome de Jesus. Aleluia. Tem renovo na casa. Aleluia. Pede que Deus vai te dar. Pede que Deus vai te dar.